Então, pessoal, a gente está com esse slide aqui aberto, a gente já percebeu que ele ficou interessante, mas não condiz com a nossa linguagem, com aquilo que a gente quer comunicar. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Trocar a cor do fundo. A gente vai clicar com o botão direito, eu vou vir aqui em formatar plano de fundo, abriu aqui no formatar, e a gente vai vir aqui escolher uma cor que seja interessante para esse slide. Eu vou começar, já que a gente trabalhou com amarelo e a gente ainda não usou verde, então eu vou escolher verde simplesmente porque da paleta das cores do Brasil é uma cor que a gente ainda não usou e lá nos outros a gente já usou azul, amarelo e branco, que é o que a gente tem aqui, ó. Então eu vou colocar o verde para ver como é que fica. Legal. Outra coisa que a gente tem que fazer também, que a gente já tinha percebido, é que a fonte não é a mesma. Então eu vou vir aqui e vou colocar a mesma fonte. Carlos, mas você não poderia trabalhar com fontes diferentes? Claro que eu poderia. Por que que... Só que é mais difícil de você conseguir harmonizar. Então, se você não tiver muita segurança em relação às fontes, tenta trabalhar com uma única fonte e variar ela. Variar entre itálico, entre negrito, entre usar a caixa maior, usar o texto menor, esse tipo de coisa. Mas, se você já tiver segurança, se você dominar, você pode usar várias fontes e fazer essa combinação. Só é um pouco mais complicado porque você tem que ficar cuidando da harmonia. Então, tenta usar uma fonte só e usar a variedade dela, porque sempre tem muitas opções. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui é quebrar esse D. Esse D dá muito mais leitura se eu deixar ele aqui embaixo, ó, em relação à linguagem, em relação a ler o texto, do que deixar ele lá solto. Porque normalmente quando a gente fica com umas letrinhas soltas no final de frases, que são essas aqui, ó, a gente quebra na hora da leitura, então fica mais fluido se fizer isso. Então eu só dei isso. Uma outra coisa legal que a gente tem que fazer agora aqui, a gente já tem um texto, é pensar no caso, tipo, a ideia de ter várias pessoinhas e tal é legal, mas a gente não tá usando imagem, a gente tá usando ícones, a gente tá usando uma linguagem mais flat, uma linguagem achatada, onde não tem tanta sombra, não tem volume. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deletar essa imagem e vai tentar achar alguma imagem que ajude a gente lá no Icon Finder, porque nesse caso específico a gente já tá partindo de imagens prontas, certo? Então eu vou deletar a imagem aqui e vou abrir o nosso navegador. O Icon Finder já está aberto aqui, mas está aqui o Icon Finder, que foi o último ícone que a gente baixou. Então eu vou digitar aqui, naquele caso, como a gente falou que microempreendedor é um trabalhador individual, eu vou colocar o worker, que é trabalhador, o worker, que é trabalhador em inglês. Vou dar um search aqui e vamos ver o que ele mostra para mim. Olha que legal, ele trouxe um bonequinho bem interessante, que até tinha naquela nossa foto lá quando a gente viu. E aí aqui também, ó, já tá formatado pra gente pode usar o uso sem precisar da referência e é grátis. Que interessante. Quando você acha um personagem assim, só que a gente não gostaria de usar só um bonequinho, porque lembra, são variedades, são vários tipos de microempreendedor. O que a gente pode fazer é dar uma olhada, pelo menos no Icon Finder, o que a gente faz? A gente dá uma olhada se esse cara aqui, o usuário que criou esse ícone, ele oferece outros ícones parecidos. E se você quer ver os outros ícones que ele oferece, é só nesse caso, quando você abriu a página do ícone que você gostou, você descer para baixo e ver os ícones que ele oferece. Olha só, olha, já tem um carinha aqui. E você pode ver toda a sequência se você clicar aqui, ó. Veja todos os ícones do grupo, do agrupamento desse usuário. Vamos clicar e dar uma olhada? Ver o que acontece aqui. Ó, tem esse carinha que a gente pode usar, então eu vou abrir ele em uma nova aba, tá? Ó, eu tô abrindo ele aqui, tá abrindo aqui, daqui a pouco eu vou lá olhar ele. Eu só tô abrindo os ícones que são interessantes pra mim. Vou colocar mais um aqui, deixa eu ver. Ah, tem um outro carinha aqui, ó. Aí na verdade, o que eu tô pensando é microempreendedores individuais, que são pessoas que empreendem individualmente em várias áreas. Aí, como pode ser em qualquer área, eu tô pegando pessoas que parecem que estão empreendendo. Um cara que é o chefe de cozinha, aqui o cara deve estar empreendendo na agricultura, agronegócios. Aqui é uma mulher, é legal também a gente ter variedades de pessoas e tipos. Aqui tem mais uma senhora, aqui tem mais um carinha. Bom, eu já abri, quantas abas eu já abri? Deixa eu fechar aqui microempreendedores, que era o significado, eu já abri 7. Vou pegar mais alguém aqui, vou pegar esse aqui que é um cara, é um designer empreendendo. Aí você pode, tipo, de acordo com a sua apresentação e como você quer montar isso, certo? Eu vou trabalhar com esses carinhas aqui que eu acho que vai ser suficiente. Eu vou copiar essa imagem, ao invés de salvar no computador, eu vou só copiar e vou abrir, e aí agora eu vou ficar fazendo um trabalho bem repetitivo e vou ficar jogando as imagens aqui, ó. Vou voltar lá de novo, vou abrir o próximo personagem, vou colocar em 256 como eu fiz, vou copiar a imagem, vou colocar aqui, jogar o personagem aqui e deixar ele aqui. Já que eu vou querer usar esse personagem de alguma forma, ainda temos que pensar como a gente vai usar no layout, mas enquanto isso, a gente vai copiando eles aqui e colocando lá pra gente depois pensar o que a gente vai fazer com esses personagens. Opa, aqui tem o Farmer, vamos lá, vou copiar esse aqui. Tem mais um, ó, tá bem diferente, tá legal que ele tá já mostrando a variedade e aí a gente vai poder falar desse 1,5 milhão, dá volume pra esse número. Opa, desculpa, apertei o botão errado aqui. Copiar imagem.
Tem uma mulher. Opa, ainda bem que tem 2 mulheres, senão ia ficar muito pouquinho. E aí parece que a gente tá representando. Então a gente tem que tentar mostrar as variedades. Vamos colocar mais uma aqui, ó. Não vamos esconder o nosso amiguinho de barba que tá aqui. A gente abriu mais esse moço aqui. Copiar ele, colar aqui. Ah, legal, tá ficando bem bacana, que tá mostrando bastante variedade em relação... E aí o nosso último moço aqui, todo estiloso. Com certeza que ele deve ser designer. Bom, a gente tem os personagens, é óbvio que a gente não pode deixar assim, porque a gente não tá nem conseguindo ver o texto. O que pode acontecer? O que pode ser legal? A gente pode dar volume para esse número, para esses personagens. Como eu quero manter esses personagens todos do mesmo tamanho, ao invés de eu ficar reduzindo um de cada vez, eu vou selecionar todos eles, porque eu quero que eles sejam redimensionados proporcionalmente. Eu não tô conseguindo selecionar um personagem aqui, deixa eu colocar para todo mundo aqui para eu conseguir selecionar todo mundo. Espera aí, deixa eu só deixar esse texto aqui de lado, por enquanto, que a gente não tá usando eles. E aí eu vou tentar selecionar todo mundo usando a ferramenta, não consegui. Aí, agora deu. Selecionei todo mundo. Aí, nesse caso, é importante, é legal a gente ter conseguir fazer isso que no outro a gente não gostaria. Porque a gente não agrupou ainda essa imagem, porque a gente quer que eles fiquem menores, porque a gente tem muitos personagens e eles estão atrapalhando. Mesmo assim, a gente tem em torno de 1,5 milhão. E a gente quer representar esse dado, tipo, grandiosamente. O que a gente pode fazer nesse caso? O que eu consigo imaginar? E aí eu vou usar uma estrutura de layout parecida com essa. Mais ou menos, tipo, praticamente ocupar o slide todo, praticamente deixar apenas uma borda aqui em torno e usar um alinhamento centralizado, certo? Então é isso que eu percebo que eu vou mudar bastante em relação àquilo que a gente estava fazendo. Que a gente fez no primeiro, quando a gente fez ele quando ele era roxo. Então eu vou colocar aqui, ó, percebe que aí o nosso amigo PowerPoint ajuda a gente a acertar os espaçamentos entre as pessoas, certo? Legal, fiz uma linha aqui, opa... Consegui colocar mais um, consegui colocar mais um, consegui colocar mais um. Bacana. Ah, mas ele vai ficar muito parecido com outro slide se a gente só pegar uma linha. Deixa eu selecionar todo mundo e eu vou agrupar esse pessoalzinho aqui pra eu ter essa linha como se fosse uma única imagem, certo? Ah, mas vai ficar muito parecido, é verdade. Mas a gente não quer muito fazer isso. O que eu tô pensando na minha cabeça aqui é duplicar mais isso para dar um enfoque em torno de 1 milhão, entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, legal. Então eu tenho, tipo, já dá mais volume, parece que tem um monte, assim. Só que um problema que me incomoda nesse slide ainda é porque parece que, tipo, a gente até poderia pegar mais bonequinhos, assim, porque lá eu percebi que tem bastante. Se a gente for lá no Inconfine, a gente vai conseguir achar. Uma outra solução aqui é a gente só dar uma misturada nesses bonequinhos. Então a gente vai entrar no agrupamento aqui, ó, e vai tentar deslocar eles, entendeu? Então a gente vai, tipo, pegar aqui os 3 amiguinhos, vai colocar aqui pra cá, como se elas fossem pra cá. A gente já vai trazer eles pra cá, os outros 2 aqui, ó. A gente vai trazer pra cá. Aí eu preciso que esses 3 a gente tenha... Eu vou deixar eles um pouquinho aqui, ó. Eu tô segurando... E aí eu vou deslocar esses personagens, ó. E aí vai começar a aparecer que tem vários diferentes. E na verdade eu só tô usando uma estratégia pra não deixar eles na mesma linha, assim, certo? Olha só, então eu já criei bastante. Tipo, agora tem muitos microempreendedores individuais. E eles estão misturados. Só que agora eu tenho que arrumar o texto. Então, o que eu posso fazer? Se 1,5 milhão é bom, eu ainda acho que a gente pode até conseguir cortar o entorno do D, sabe? A gente pode tirar 1,5 milhão de microempreendedores individuais. Vamos ver se fica bom? Eu vou tirar esse texto aqui, vou colocar ele numa caixa de texto, colocar aquele aqui, e aí eu vou deixar esse outro texto, microempreendedores individuais. Porque o nosso apresentador, ele pode usar essa informação nesse slide e aí ele pode falar, olha, no Brasil, em torno de um microempreendedor, ele pode falar o que é microempreendedor individual, ele pode entrar no que for importante para ele. Então eu vou tirar esse ponto aqui porque ele vai ficar perdido para a frase, e o que é importante aqui é aumentar o nosso texto de 1,5 milhão. Mesmo assim, eu vou dar uma reduzida um pouquinho nos nossos personagens para eu ganhar um pouco mais de espaço aqui, mas percebe que o slide vai ficar bem parecido em termos de estrutura visual com o nosso primeiro. Certo? Então eu vou selecionar os nossos personagens aqui, vou colocar eles aqui assim. Microempreendedores individuais não é uma frase tão importante para mim, mas eu vou colocar ela em caixa alta igual eu fiz com os outros. Então eu vou clicar aqui onde está os azinhos, vou colocar em maiúscula, certo? E aí eu vou colocar só ele centralizado, para ele ficar centralizado em relação ao slide. E às vezes é mais fácil centralizar em relação ao slide fazendo isso, ó, colocando tipo a sua caixa de texto até o final do seu slide. Aí você tem certeza que ele está centralizado, certo? Legal. Opa, selecionei aqui e tal, microempreendedores. Vamos pegar agora esse 1 milhão e vamos fazer ele ser 1 milhão mesmo, porque é bastante esse dado. O que eu vou fazer? Eu aumentei o meu box aqui e...
Opa, desculpa, selecionei o texto todo. Vou aumentar, sei lá, vou colocar 96, esse dá? Ó, 96 vai funcionar. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero que esse 1,5 milhão, assim como 600 mil novos negócios, tenha bastante força visual, porque é um dado importante e é um dado volumoso, é um dado expressivo do Brasil. Então, eu vou colocar... De novo, eu vou vir aqui, vou aumentar ele e colocar em maiúsculos, porque eu quero chamar atenção, e eu ainda vou dar um negrito para ela ficar um texto mais forte. Percebe que a fonte ficou um pouquinho mais forte, e isso enfatiza esse dado, certo? E aí eu vou centralizar, porque eu quero que ele fique centralizado. Legal. Esse slide já tá, tipo, bem interessante, ele chama atenção, ele tem um aspecto visual, mas assim, ele foge um pouquinho da nossa linguagem, porque como ele é muito colorido, percebe que, tipo, essa moça tá usando uma camisa vermelha, uma camiseta vermelha, uma blusa vermelha, essa aqui já tá usando um azul, daí já teria V, aí tem bastante preto por causa dos cabelos, aí esse aqui já, tipo, tem a cor de pele que é diferente. É legal, tá interessante, mas ela distancia nós um pouquinho do empreendedorismo no Brasil. E nesse slide é super importante que a gente lembre do Brasil, porque não tem Brasil escrito. Enquanto nesse slide aqui a gente tem Brasil e o texto apoia o nosso visual, nesse aqui a gente precisa que o visual apoie o nosso texto. Então o que a gente pode fazer? Lembra do recolor? Normalmente o recolor, mesmo quando a gente está com imagens agrupadas, ele consegue fazer um recolor. E às vezes ele faz um recolor na imagem inteira. O que a gente vai fazer é um teste, ver se vai funcionar. Eu vou vir aqui em formato de imagem e eu vou vir aqui em cor, ó. E aí ele já tá te dando umas opções de como é que ficaria. Eu vou tentar aplicar esse amarelo para ver como é que fica, porque amarelo com verde vai lembrar Brasil, vai ficar mais forte e vai me ajudar a tirar um pouco essas cores que estão tão fortes e estão atrapalhando um pouco a minha identidade visual, que é importante que eu mantenha. Olha só, eles ficaram amarelinhos. Vou tentar um outro só para ver se tem uma outra opção, que é essa aqui, ver se fica interessante. Ah, esse aqui também ficou legal. Vou aplicar nos outros, vou vir fazer a mesma coisa, vou vir aqui em cor. Então, eu selecionei esses dois aqui, eu já coloquei. Vou fazer isso no último também, porque o aspecto visual tá ficando interessante, tá me ajudando a lembrar do Brasil. Vou fazer a mesma coisa, vou vir em formato de imagem, vou vir em cor e vou aplicar aqui. Olha que legal, a gente tem um slide verde e amarelo, o preto tá ali, mas ele não tá mais agora, como é só ele que tem uma cor a mais, ele não tá mais atrapalhando a minha identidade visual. O problema antes é que eu tinha muitas cores. E aí eu tenho um dado bem grande, 1,5 milhão de microempreendedores visuais e um monte de pessoinha. Talvez a pessoa, quando esteja vendo a apresentação, ela não vai memorizar esse dado, mas ela vai lembrar que é um dado expressivo, e é isso que a gente quer conseguir fazer a pessoa se engajar com o visual da apresentação, e a gente tem mais um slide da nossa apresentação pronto. E o que é legal também é que, como os fundos são diferentes, sempre que trocar o slide vai chamar a atenção, vai fazer com que a pessoa preste atenção no seu slide. Legal? A gente vai continuar nos próximos vídeos fazendo os nossos slides e terminar a nossa apresentação.